caminha tentado. É isso aí. Deixa eu deixar aqui, né? Então, pessoal, mais uma live. Compartilha aí para que o pessoal possa ir entrando. Vamos esperando o pessoal entrar. Qualquer coisa, deixe sua pergunta aí. Talvez hoje nós não respondamos, mas no próximo dia a gente já lança para nós ali. Estamos tentando compartilhar aqui com o maior número de pessoas. Então, se você puder, compartilhe, porque eu creio que seja algo válido para o reino de Deus. E caso você discorde, comenta, converse com a gente. E aí a gente vai estar conseguindo ter aquela boa conversa, né, vamos dizer assim, com os irmãos que concordam, não concordam. Na realidade, nós não estamos aqui para concordar ou discordar de alguém diretamente, a não ser concordar com Cristo, né? Então, muitas das pessoas... Não consigo com a linha de transmissão, mas compartilhe aí, amor, com quem você puder. Estranho, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, compartilhem essa mensagem. Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. O negócio vai ferver de novo. Coisa linda. Galera, você acha que é fácil esse negócio aí? Muito fácil. Produzir um Jesusinho aí que tudo pode, que você tudo pode fazer, tudo pode não sei o que. E se alguém reclamar, você diz, a vida é minha. Pois é, complicado essa história aí, né? Então, vamos lá. Ô, amor, faz o seguinte pra mim, fazendo um favorzinho. Vamos lá, galera, pode compartilhar aí, daqui a pouco eu já começo. Quer dizer, nós já estamos começando, né? Você faz o favor pra mim de abrir em João 21, 18. É que essa versão é ao meio da revista atualizada. Não que seja a melhor das melhores ou alguma coisa assim, mas vai ficar legal. Em João? João, capítulo... Ai, Jesus. 14... Não, 21. Capítulo 21, versículo 18. E agora? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Então, Pedro escreveu a princípio 2 cartas. Nós vamos talvez encontrar indícios de que na história foram escritas outras cartas, mas não necessariamente de Pedro, mas a tanto do apóstolo Paulo. Quando a gente chegar no capítulo 3, que não vai ser hoje, nós vamos conversar sobre isso também. O que fala nesse versículo aí, amor? Sobre Pedro? João 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Beleza. Então, tirando o livro da história dos mártires, né, que eu ganhei de presente da minha esposa, é um livro interessante pra gente ler, mas tem que lembrar que ele está na tradição cristã, e não necessariamente é uma escritura bíblica. Então, ali vão estar alguns dados que necessariamente não estão na Bíblia, e aí é perigoso. Então a gente não vai afirmar com certeza, por exemplo, sobre como Pedro morreu, por exemplo, né? Então, caso você esteja meio duvidando, pesquise aí no teu navegador, pesquise na internet aí como que o apóstolo Pedro morreu, né? A tradição cristã vai falar alguma coisa, mas a Bíblia necessariamente talvez não relate aquilo que a tradição cristã tem relatado, ok? Mas vamos lá, então Pedro era esse que Jesus chegou para ele e falou assim, ó, um dia vão te cingir, você faz o que quer agora, porque você é moço, mas um dia vão cingir os teus braços, vão cingir as tuas mãos e vão te levar para onde tu não vai querer. E nesse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, nós vamos conseguir ver, inclusive, e ler aqui, né? É muito importante, inclusive, que nós cristãos, quando formos pregar, quando formos falar, a gente embase o que a gente está falando nas escrituras. Muitas das coisas que as pessoas têm embasado, às vezes, é retirar versículos do contexto, né? E isso é muito perigoso. Então, cuidado, né? Para você que está aprendendo a palavra, para você que está querendo aprender mais sobre
Jesus, você que está querendo aprender mais realmente sobre o Evangelho, né? O famoso Evangelho, que às vezes as pessoas dizem, porque, né, eu conheço Jesus, conheço o Evangelho, enfim, e às vezes, não que nós precisamos ver isso, mas aqui sim, como Pedro vai citar, é preciso que nós procuremos, vamos dizer assim, nos encontrarmos, qual que é a palavra que ele usa? A palavra que ele vai usar é justamente, não seria imaculados, qual que é a palavra que eu usei antes ali, amor? Irrepreensíveis, né? E quem é repreensível? Aquele que está sobre, literalmente, o julgamento. Aquele que está sendo repreendido por alguma coisa. Não que, obviamente, nós não vamos ser repreendidos pela palavra e começar a seguir ela. Não, longe disso. Mas necessariamente, aquele que erra deve ser exortado, assim como eu, assim como as outras pessoas. Então, primeiramente, gostaria de destacar que nós não somos perfeitos, nós não somos aquela, vamos dizer assim, hoje eu sou crente, só um exemplo, né? Vou usar mais ou menos o linguajar de hoje. E agora tudo é fogo. Eu, além de poderes do Espírito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, cuidado. Na realidade, esses poderes, os apóstolos, inclusive em Atos, quando a gente for estudar essa coisa linda, nós vamos ver que eles atribuíam aquele poder de Deus a quem? A Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo, eles não tinham nada. E isso é uma coisa bem importante que nós temos que ter aqui. Porque muitos de nós vão dizer, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, né? E necessariamente quando chega a conhecer um pouquinho mais da doutrina dos apóstolos, o quanto que nós estamos seguindo dessa doutrina dos apóstolos? E aí? Será que nós realmente temos sido fiéis às Escrituras? Fiéis ao que os apóstolos escreveram? Eu sei que soa meio pesado, mas eu sempre digo, né, que às vezes soa muito mais pesado, por quê? Porque nós nos apegamos muito às coisas que não devemos literalmente praticar. Nós devemos procurar, vamos dizer assim, esse leite espiritual, igual até Paulo vai falar em algumas das epístolas dele, se não me engano em duas, mas uma precisamente, como meninos, como alguém que quer aprender, alguém que quer ir além disso aí, de ficar... Porque se você se conhece, se você sabe quem você é realmente, você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que você precisa ser mais parecido com Cristo. E eu não preciso aqui tirar 1 ou 2 versículos e jogar na tua cara, ou alguma coisa assim, ou na minha cara, né? Porque é isso que eu estava pensando agora há pouco. Eu disse, cara, o quão ruinzinho eu sou. E o quão eu preciso mudar. Quanto que eu preciso mudar. Show? Vamos continuar então? Aliás, vamos começar. A Daisy leu um versículo ali então que falava, né, sobre Jesus, falando sobre Pedro, né? E nesse primeiro capítulo a gente vai ver que Pedro anuncia sua morte, né? Vamos lá? Então, segunda epístola de Pedro, muitos dos teólogos, aqui, esse capítulo 1 do versículo 1, ou versículo 1 do capítulo 1, né? Vão falar sobre que parece-me que tem uma escrita diferente sobre as escrituras nesse primeiro capítulo dessa segunda epístola de Pedro. E alguns dos teólogos aí vão dizer assim, não, mas é porque Pedro escolheu alguém para escrever, porque Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Mas os dados que estão nesse primeiro capítulo eles são muito mais fortes, eles são muito mais importantes. Nós conseguimos ver que realmente... Ou era uma pessoa, né? Claro que a gente não está duvidando de que Pedro escreveu necessariamente, mas vamos supor que possa ter essa hipótese. Os dados que estão aqui escritos realmente é de alguém que andou com Pedro, que teve a noção que Pedro teve de algumas coisas que não chegam ao fácil entendimento. Inclusive Pedro até vai falar no capítulo 3 dessa mesma carta sobre o apóstolo Paulo, né? Que ele escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Bom, vamos lá então. Primeiro versículo. Vocês notaram que na primeira epístola Pedro se apresenta e nessa segunda também. Ele coloca assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui já desmancha, vamos dizer assim, algumas teorias e algumas teologias sistemáticas de algumas denominações
sobre... Não é necessariamente como esse versículo, mas esse versículo calça muito bem o que eu vou dizer agora, justamente de estar ligado Jesus a Deus, não como literalmente só Pai e Filho, mas ambos como Deus. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele começa. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Qualquer coisa é só conferir no grego, né? Vê no original. É claro que a gente não tem as escrituras, né? Literalmente as que foram escritas talvez pela mão do apóstolo Pedro. Mas nós temos muitas das cópias e das escrituras que foram passadas adiante. Inclusive isso passou por uma peneira, né? Para que nós pudéssemos realmente ter a palavra fiel que foi dita ou escrita, no caso, pelos apóstolos. Ok? Então vamos lá, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Eu estava meio conversando com a Daíse, falando sobre essa minha Bíblia apologética, porque literalmente ela tenta defender uma linha e dizer que as outras estão erradas, ou nesse sentido tenta dar uma explicação melhor. Aqui a gente vê em outras partes, como por exemplo no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 1, esse costume, né, de falar graça e paz. E eu creio que a única igreja ou denominação que fala muito isso, se não for a católica, às vezes, porque paz e bem, né, por causa do franciscano, mas enfim, é a igreja metodista, se eu não me engano. Mas vamos indo. Mas nós notamos que os vocabulários e essas culturas que foram crescendo até geralmente com aquelas pessoas que serviam a Deus, elas continuavam perpetuando por muito tempo, né? Desde a época de Daniel até a época do apóstolo Pedro ali no século II, né? Cremos assim, pelo menos. Visto como, continuando, né? Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu queria fazer umas pausas, mas eu não vou fazer, porque é importante a gente continuar aqui. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude, a ciência e a ciência, a temperança e a temperança, a paciência e a paciência, piedade e a piedade, fraternidade e a fraternidade, o amor. Não tinha como literalmente eu deixar parado e fazer algum apontamento, né, sobre alguma parte disso aqui. Mas se a gente notar, do versículo 3 para o versículo 4, ele está dizendo que houve pessoas que foram iluminadas, que elas foram livradas da corrupção. E qual corrupção? Essa que está no mundo, né? A gente pode usar alguns outros versículozinhos meio batidos, ou no sentido para tentar dar um embasamento para isso, como o de o mundo jaz no maligno. Podemos usar o exemplo de Jesus no deserto, onde Satanás oferece para Jesus todos os reinos, é isso e aquilo, enfim. Mas necessariamente desse versículo 3 e versículo 4, eu não quero mostrar essas coisas ruins, mas as coisas boas, literalmente. Então, ele está falando sobre duas coisas que nós não damos muito valor. A piedade. Por que piedade? Porque Deus teve piedade de nós. Porque nós devemos ser piedosos com as pessoas. E isso é meio complicado. E agora ele vai complicar ainda mais a nossa vida. Porque a gente conheceu Jesus, né? A gente, literalmente, é isso que Pedro está dizendo. A gente conheceu ele. Ele veio aqui, andou com nós, nos ensinou, morreu, foi condenado injustamente. Enfim. E continuando, né? Com toda a diligência, com todo o cuidado, nós devemos prestar atenção nisso. A gente deve adicionar a nossa fé, acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude, a ciência, aqui a gente pode traduzir, como é que está na tua versão, Eymar? Conhecimento. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, piedade novamente. E a piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Uma das partes mais bonitas que nós podemos encontrar, que creio que seja literalmente quase um hino, é 1 Coríntios
capítulo 13, né, onde a gente vai ver Paulo falando sobre o amor. Sobre não adianta, meu amigo, você transportar uma montanha para outro lugar, transportar montes, que a tua fé seja maior do que... E é isso que Pedro está falando aqui, está falando acrescentar a vossa fé. Então, não adianta você transportar um monte para outro lado, para outro, para esse, enfim, fazer maravilhas, não sei o que, blá blá blá, igual tá essa moda gospel horrível aí, que, enfim... lê capítulo 12, se eu não me engano, de Apocalipse, e diz que a besta também faz sinais. Então vai lá, tá adorando não sei quem, menos Jesus, né? Mas é preciso entrar nisso, porque é preciso falar assim, porque nós temos adorado coisas, nós temos adorado tudo que não é Jesus. Nós temos inclusive colocado Jesus numa vitrine dizendo: esse é o currículo de Jesus, e se você aceitá-lo, isso tudo vai entrar na sua vida. E não, Pedro, até nessa carta, inclusive nesse primeiro capítulo, ele vai falar, e nós vamos ler aqui, né, justamente sobre isso. Ele está falando algumas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. Elas não precisam, não é coisas assim, por exemplo, assim, não, o Dudu acha que é certo, o pastor não sei o que, o apóstolo não sei o que, ele acha que é certo fazer isso. Não. É o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, versículo 5, versículo 6, versículo 7, está reforçando inclusive a ideia de que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13. Não que necessariamente foi com o mesmo intuito, até porque a gente acredita que aquele capítulo 13 ali, ele foi muito inspirado para contrastar o amor em que estava perdida essa ideia de amor em Corinto, né? O pessoal estava ligando muito à sexualidade, inclusive ele vai falar disso, enfim. E ele acaba dando uma aula do que é o verdadeiro amor. Show? Então, esse versículo 7, né, desse primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, ele vai terminar falando assim: a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Mas agora, queridos, vamos lembrar que nós estamos em 2020. Vamos lembrar que nós estamos em 2020, pelo menos você que estiver assistindo esse vídeo aí, nós estamos em 2020. E não sei, né, se vamos continuar muito por aí por muito tempo, talvez a internet, né, mas né, não sabemos. Assim como o apóstolo Pedro falou que os dias dele estavam próximos, não sei qual que é o dia de amanhã. Então, meu amigo, preste atenção no que é o amor. O que é o amor? Você abriu lá primeiro Coríntios 13, amor? Lê só os 2 primeiros versículos, vai lá. Alto, bem alto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Tá bom, até aí. Então eu peço que, se vocês gostam de Bíblia aí, né, leiam o restante do capítulo e vejam bem o que o apóstolo Pedro fala também. Porque as palavras de Pedro, geralmente elas são diminuídas, até porque o pessoal não prega muito sobre isso, né? Parece que tem que pular essa parte aí. Mas enfim. E versículo 8 em diante, ele vai falar justamente sobre algumas coisas. E sabe por que o pessoal não tem tocado nisso, muitas vezes? Porque isso fere diretamente o nosso... eu não posso melhorar. Eu escuto esse evangelho, mas não, eu vou só acatar o que eu quero, e não o que o evangelho está falando. Então, alguns de nós, né, inclusive... acho que vão recortar a segunda epístola de Pedro da Bíblia e jogar no lixo, porque aparentemente isso não pode entrar na minha vida, porque se entrar na minha vida vai mudar. Eu não vou mais fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Cristo quer na minha vida. Não, capaz. Mas não é isso que nós devemos fazer. Reflita. Vamos continuar? Versículo 8. Porque se em vós, e agora... ele bate dos dois lados da cara, né? Ou literalmente ele escreve com todo amor e carinho. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lê o versículo 8 aí da segunda epístola, amor.
Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 8, amor. Versículo 8? Ah, claro. De Pedro. Claro. Não, é que existe uma questão entre as traduções, literalmente, que elas colocam justamente as traduções mais antigas e às vezes vai ter um colchete, inclusive, na sua Bíblia, em alguns dos versículos. E literalmente, esses versículos podem não estar presentes em algumas das traduções. Então, na Almeida Revista Atualizada, ela vai estar escrita também com esse sentido. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, isso é uma coisa que tem que estar firme na nossa mente, firme na nossa vida, porque... Hã? Você tá falando no 9 aqui. Que eu pedi pra você ler o 8, né? Mas enfim. Aí, e eu reforcei, né? Mas enfim. Não, a ideia é boa, porque eu ia entrar nessa parte aqui na realidade. E essa parte do versículo 9, inclusive, ela vai reforçar a ideia de que você teve consciência do seu pecado, teoricamente, né? Não tô falando isso pra todos, porque nem todos tiveram, né? Eu olho pra mim e digo, talvez eu não tive, porque eu continuo fazendo coisas que eu não deveria. Talvez ainda usando, né, os versículos que o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo prega, dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, vocês tiveram consciência dos seus pecados. Então, isso deve produzir mudança. Isso deve, não, obviamente não isso, né, só o conhecimento. Eu sei que eu errei e acabou. Não, o arrependimento ele deve ser produzido. A nossa fé ela tem que acrescentar todas essas coisinhas que estavam escritas aqui no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Não somente uma coisa. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que nós estamos meio sendo empurrados assim às vezes por as pessoas e elas estão dizendo, olha, mas os profetas denunciavam as injustiças e vocês não estão denunciando mais. E aí nós nos sentimos pressionados em denunciar essas injustiças, né? E aí o que acontece? Muitos de nós acabam só fazendo barulho e não denunciando talvez da forma correta, enfim, assim como os profetas faziam com as autoridades, né? Até porque muitos de nós vão estar ligados aos versículos que falam, não, nós temos que respeitar as autoridades. Eu disse, ótimo, nós vamos respeitar as autoridades, mas o apóstolo Paulo ele vai defender. Eu sei que eu estou indo de Pedro para Paulo, mas é bastante interessante a gente fazer essa conexão, porque no futuro e no capítulo 3 a gente vai ver essa conexão muito mais forte, muito mais presente nessa pregação. Então, teoricamente, a gente precisa ser essas pessoas que denunciam as injustiças, né? Quando Jesus ele prega sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre as pessoas que têm sede de justiça. Talvez, realmente, isso esteja muito mais ligado com as pessoas que foram injustiçadas pelo nome de Cristo, e não necessariamente só por alguma picuinha que tenha acontecido na nossa vida, né? Tipo, a gente ir descer o morro e acabar estragando o carro por causa da obra da prefeitura, obviamente, né? Mas, não necessariamente isso, mas as coisas que realmente acontecem por causa da perseguição de Cristo. E olha que hoje nós estamos no céu, meu amigo, eu estou falando, porque aqui no Brasil não tem perseguição religiosa. O pessoal fala, mas estão indo contra as igrejas, porque as igrejas têm que ter distanciamento. É claro, meu amigo, você tem que dar o exemplo. Vamos ler aqui de novo? Primeiro capítulo aqui, da segunda epístola de Pedro, vamos ler de novo? Mas estão perseguindo as igrejas, não sei o que. Então nada, rapaz. Estão dando direito para você pregar. Pega esse teu celular, meu amigo, manda um telefonema, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Para de ficar sentando, compartilhando coisas que não... É literalmente fake news. Isso é fake news, meu amigo. Ok? Claro, ouvi, né, algumas coisas que aconteceram, né? Pessoas proibindo literalmente que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no sentido de que talvez algumas autoridades elas não foram informadas direito como que estava acontecendo essa situação e acabaram cometendo injustiça. Aí tudo bem, meu amigo, faz o que você quiser, panelaço, publica no teu Facebook, conversa, mas literalmente não podemos esquecer. Somos servos desse primeiro versículo aqui, ó, a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
que vai nos falar justamente que essa graça e paz sejam multiplicadas. Pedro está falando para esse povo. Pode ser que seja uma maneira de se cumprimentar? Pode ser. Mas literalmente ele vai expor coisas que nós deveríamos seguir e que nós não estamos seguindo. E eu sei que isso é ruim porque isso aponta literalmente para mim também. Isso é ruim no sentido, né, de não é fácil. Não é uma coisa simples. Pá, super apóstolo. Até porque essa palavra apóstolo aí a gente tem que conversar, né? Mas vamos indo. Então no versículo 9, ele vai dar essa reforçada e essa batidinha meio de leve aí, né? Dizendo assim, ó, meu amigo, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Você se esqueceu disso? Não? Então continua aqui, ó, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Vamos ler de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Aqui, lógico que a gente não quer entrar necessariamente, porque não é o dia, igual a gente falou sobre o arminianismo, que seria aquela crença no livre-arbítrio, que eu creio que a maioria de nós acredite. Mas também existe uma outra crença, em que literalmente Deus, ele é meio complicado o calvinismo, porque ele vai dizer que Deus determinou todas as coisas, mas o homem é responsável por aquilo que faz. E aí, bom, um dia a gente dialoga sobre isso, mais firmemente, né? Mas haviam pessoas aqui, ó, lá atrás, que profetizaram sobre a vinda do Senhor e Salvador. Profetizaram sobre esse Jesus. E há profecias e há coisas no Velho Testamento falando sobre quem ia preparar o caminho, João Batista, ia falar sobre a vinda de Jesus, ia falar sobre muita coisa. Inclusive, né, quando a gente encontra a Septuaginta, que seria a versão hebraica traduzida para o grego, né, no caso a versão grega, né, que traduziu a Bíblia do hebraico ali, o Pentateuco e tal, a língua em si hebraica, vamos dizer assim, transposta para o grego. E apesar disso, né, a gente sabe que literalmente os escritores eles tentaram inclusive manter a ideia principal do que era, né, do que estava escrito no hebraico para o que ficou escrito no grego. E a gente acaba encontrando várias passagens, inclusive se você tiver alguma Bíblia que tem nota embaixo, pode ver. E às vezes ela está até escrita em itálico, alguma coisa assim. E muitas das vezes essa passagem ela vai ser justamente alguma passagem que foi dita por alguns profetas, estava no Antigo Testamento, estava nisso, estava naquilo, enfim. E a gente consegue ter pelo menos uma ideia de que não é uma ideia nova. Jesus não veio pregar uma nova religião, se é que ele veio pregar uma religião. Ele é o próprio religar, igual eu falo, né? Já que a gurizada gosta do videozinho da menina lá, né? Ele é aquele que está religando. O vídeo da menina que fala sobre o religar e daí fala sobre as outras religiões e blá blá blá. Enfim, não é um vídeo ruim. Mas, se a gente crê que o cristianismo, ou pelo menos essa ideia de Jesus, ela é correta, infelizmente eu preciso dizer que outras doutrinas que não levam ao Cristo, elas estão erradas. E eu preciso defender essa posição. Não porque eu faço parte de um clube. Não porque eu quero me aparecer, né? Mas porque se eu sigo o cristianismo, literalmente como ele é, e nisso eu aproveito as outras religiões para bater literalmente nos fiéis, inclusive em mim, nas minhas costas, porque existem muitas religiões que elas estão fazendo bem lá fora, muito melhor ou muito mais bem do que os próprios cristãos, do que eu. Estão fazendo coisas muito melhores. A gente olha para a parábola do bom samaritano e diz assim, não, tudo bem, teve um homem lá que ajudou e acabou, essa história não tem ensino para mim. Meu amigo, o sacerdote que ensinava, possivelmente, né, ou que cuidava do templo, olhou a pessoa ferida no chão e passou longe para não ajudar aquela pessoa. Quem mais passou lá, amor? O levita, que literalmente daí tinha uns afazeres no templo, talvez, né? Algumas músicas colocam, talvez ele tinha algumas prioridades, alguma coisa assim, né? E passou longe daquele homem. E por quê? Porque serviam a Deus?
É esse Deus que vocês servem? Será que é esse Deus que eu sirvo? Mas daí teve um bom samaritano, que vamos lembrar dos samaritanos ali, né? Eles não se davam muito bem. A gente vai ver com outra passagem, a passagem do poço, isso vai estar literalmente descrito na passagem, né? Dizendo que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas lógico que tudo isso tem um contexto, né? E eram pessoas que possivelmente adoravam outros deuses. Tinha uma bagunça de fé, né? Mas esse cara foi lá, curou as feridas, né, do homem que estava caído, foi assaltado lá, pagou a hospedaria dele, disse que ia pagar tudo, né, que precisasse lá, cuidou das feridas dele, pagou, enfim, e pediu alguma coisa em troca? Pediu alguma coisa em troca? É agora que entra a paulada maior. Pediu? Então, claro, né? Se vocês quiserem conversar sobre isso, sobre religiões, sobre aquele outro, eu me disponho. Eu me disponho a conversar com você. A gente faz uma live, a gente faz... Não precisa também ser isso. A gente faz... você. Não precisa ninguém saber. Né? Deus está sabendo. Deus é testemunha do que a gente vai conversar. Que a gente possa conversar. Porque muito da resistência é por causa dessa militância. Essa militância evangélica que eu não sei se saiu da onde. Que se chama evangélica, mas não tem nada de evangelho. Sei lá de onde é que saiu. Enfim. E aí, achamos ruim quando o apóstolo Pedro fala. Diligência. Acrescentai a nossa fé, Senhor. Aumentai a nossa fé, igual disse. Quem que disse? Aumentai a nossa fé. Quantas vezes a gente tem que perdoar os nossos inimigos? Ou, né, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Não estava nem colocando inimigo, né? Estava colocando irmão. Não literalmente o irmão, né, de linha de sangue, né? Mas, complicado, né? Complicado. Vamos continuar? Versículo 11. Porque assim vos serás amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está defendendo a salvação pelas obras? Não, Pedro não está defendendo a salvação pelas obras. Ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou, que nós precisamos de um novo nascimento, que nós precisamos mudar literalmente, porque a nossa natureza é caída, porque a gente vai ter essa luta da carne e do espírito até possivelmente o nosso último dia de vida. Mas Deus, Ele vai aperfeiçoar a nós. Aquele que começou a boa obra em você não foi a pessoa que te evangelizou, não foi a pessoa que disse para você, conversou com você sobre Jesus necessariamente, apesar daquela pessoa poder te ajudar muito, né? Mas literalmente, aquele que começou a boa obra em você será fiel para cumprir, e este é Jesus. Ok? Vamos indo então. 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos. Então aqui Pedro reforça. Eu não vou deixar de corrigir vocês. Eu não vou deixar de falar a verdade porque eu quero agradar vocês. Apesar de a gente ver uma situação entre... Foi Pedro e Paulo, né, amor? Que Paulo resistiu-lhe à cara de Pedro, porque Pedro pregava para as pessoas viverem e seguirem de certa forma, de um jeito, mas ele não seguia daquele mesmo jeito. Enfim, não é a conversa de hoje, né? Mas nota-se a preciosidade que tem essa carta, o poder que literalmente emana dessa carta, porque literalmente ela está falando de coisas importantíssimas para a nossa fé. Então, pelo que não deixarei de exortar-vos, sempre acerca dessas coisas, né? Essas que eu citei atrás, eu sempre vou exortar. Obviamente, o apóstolo Pedro morreu, né? Mas enfim, e se nós somos discípulos, essas coisas que nós temos que relembrar. Ainda que bem as saibais, e ele está dizendo assim, vocês sabem do que eu estou falando. São pessoas literalmente indoutas, pessoas que não entendem, pessoas que não sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. E estejais confirmados na presente verdade, porque ele reafirma essa verdade como apóstolo. E tenho por justo
enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, mais uma vez, ele está falando das correções, no versículo 13. Ele está falando de um tabernáculo que não é construído por mãos humanas. É o tabernáculo você, é o tabernáculo eu. Ah, Dudu, mas como que você pode afirmar isso? Vamos continuar lendo no versículo 14. Sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo. Então, realmente ele está falando lá da igrejinha que ele montou, da tenda, do templo, né? Até se a gente estudar um pouquinho da história ali, a gente vai ver, não, então ele estava lá em Jerusalém, ele ficou naquele templo, é isso? Não necessariamente, ele está falando sobre ele mesmo. E ele está anunciando que logo ele vai deixar esse tabernáculo. Continuando. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele já revelou. E a gente leu nas palavras de Jesus, ali em João 28, João 21, 18. E lá, Jesus anuncia. Pedro, você faz o que você quiser agora quando você é novo. Mas um dia, vão te prender ainda, né? Vão cingir você pelas mãos e vão te levar para um lugar que você não quer. Enfim, versículo 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Então, finalmente, né? Assim como a gente disse, o apóstolo Pedro morreu. Mas, depois disso, ele deixou pessoas que iam proclamar isso, iam passar isso adiante. Porque senão esse evangelho não ia, né? Como é que ia chegar nas pessoas, literalmente, se não tivesse todo esse trabalho? E essa é uma das mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, ou indo, né? Por todas as nações. Fazei discípulos. Fazer discípulos não é fazer uma pregação emocionante do coração, que toca o coração, por mais que possa tocar o coração das pessoas. Mas é fazer discípulos. E os discípulos só vão aprender se eles ouvirem. Lembra de Filipe e Eunuco? O Eunuco estava lendo lá o livro de Isaías e não entendia nada. E falou para Filipe. E Filipe chegou para ele e disse assim, você entende o que lês? E ele diz assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E é isso que nós precisamos fazer. Então é por isso que a gente demora às vezes 1h30 falando da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós não encaramos isso como brincadeira, nós não queremos ficar famoso, não somos parte da modinha evangélica, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Posso saber um amém, igreja? Tô brincando, mas não deixa de ser verdade. Continuando. Porque, versículo 16, não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. A informação teológica que eu trago para vocês aqui é que alguns comentaristas bíblicos vão colocar como episódio da transfiguração. Mas não, talvez não seja o episódio da transfiguração que está falando isso, mas sim do batismo de Jesus. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista? Então ouviu-se do céu, né? além de, lógico, do Espírito Santo descendo em forma de pomba, né? Corpórea de pomba, não uma pomba, né? Sei lá que a galera prega hoje em dia, mas enfim. E aí, e uma voz que falou, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem me tenho comprazido. E essa voz, ela foi dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém? Vamos continuar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Então, fica ligado. Porque se esse evangelho não for verdade, você vai ver lá nos profetas, meu amigo. Agora, se for verdade também, você também vai conferir lá nos profetas. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça.
Então, alguma coisa que está iluminando o nosso entendimento. A gente está abrindo a cabeça para uma outra coisa que nós não estávamos percebendo com a nossa natureza caída. E a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, há algo que vai ser despertado em nós que não estava presente, ou pelo menos a gente não conseguia enxergar, a gente não conseguia entender. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E essa aqui pesa para os teólogos. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Continua. Aí isso deixa você curioso, né? Mas daí no versículo 21 ele explica. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nesse primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, nesse versículo 21, a gente vai entender, né? 20 e 21, literalmente como que essas profecias elas foram produzidas. E eu peço que não façam confusão, porque uma coisa eram os profetas. Outra coisa eram os apóstolos que profetizavam. Assim como Paulo vai defender que é muito melhor a gente profetizar do que falar em línguas. Mas não vamos entrar nesse assunto também. Porque não é a hora, não é o momento. O momento aqui é que Pedro repetidas vezes está colocando coisas que precisam estar nas nossas vidas. Se não estão, a gente precisa acrescentar literalmente a nossa fé. Porque ele foi testemunha ocular e ouvicular, como é que chama? Não lembro agora. Mas ouviu, inclusive, né? Isso, ele está presente, ele viu, vamos dizer assim, e lembrando, né? Lembrando, mesmo vendo, foi aquele que negou. Mesmo vendo, negou 3 vezes. Lembra do cantar do galo lá? Que pode ser um cantar de galo animal ou pode ser um cantar do galo da trombeta do soldado romano. Pesquisa na história aí para nós dar não ficar muito tempo nisso. Então, literalmente, pode... A gente tem que dar uma atenção especial. Eu sei que eu estou dividindo isso por capítulos e talvez dando uma ênfase muito grande às palavras que estão aqui escritas, mas é justamente para a gente não fazer igual muitas vezes a gente faz, passar batido aqui. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? 5 vezes, beleza, bate no peito. Que isso, meu amigo? Vamos estudar a Bíblia, que a gente demore. Eu esqueci agora do teólogo que falou, mas que a gente demore para ler Isaías 3 anos, mas que a gente leia, porque a gente, enfim, tenha a necessidade. E sabe por quê? Porque a Escritura, inclusive, ela diz que Deus colocou o desejo pela salvação no coração do homem. E talvez por isso, algumas outras conversas nós precisamos ter nesse início de fé, ou quem sabe nesse nosso continuar na fé. Porque a gente usa camiseta, a gente coloca quadro ali, ó. A gente usa crucifixo, faz tatuagem, a gente faz de tudo. E talvez essa exterioridade ela não tenha que estar presente na nossa vida como cristãos. Ou pelo menos isso não deveria ser o que nós estamos buscando, mas sim internalizar. Mostra aí, Daíse. Como é que você acrescenta na tua fé a virtude, o conhecimento? São coisas internas, não são coisas externas. Lógico que vão demonstrar para o externo. Obra social, que seja, entregar a cesta básica, mas não também esquecer do discipulado dessas pessoas. Não é virar uma barganha dizendo, te dou uma cesta básica, vai lá para a minha instituição religiosa. Explica para a pessoa. Fala para a pessoa que tem um Salvador, que se importa realmente com a vida dele. Porque se nós cremos, vamos dizer assim, não necessariamente muito arminianos, tá? Mas no sentido de que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi justamente... e inclusive, né? Continua no versículo 17 lá. Mas enfim, nós não vamos entrar nisso também. Então, se nós damos atenção para esse evangelho de João, ali onde a gente lê essa passagem no capítulo 3, versículo 16, nós começamos a ver realmente quem é esse Jesus revelado. E aonde que esse Jesus está revelado?
Muitas das pessoas sim vão olhar para as nossas obras, para o que a gente faz, para como que nós vivemos, é claro que sim. Mas isso tem que estar internalizado. E logo isso vai ficar, vamos dizer assim, exposto para as pessoas. E muitas das coisas que nós temos que plantar, talvez a gente não colha. Acho que a escritura ela dá um exemplo de tâmaras, né? Hoje as tâmaras, por exemplo, com a evolução da ciência, do conhecimento, né? Ela acaba nascendo, acho que muito antes agora, né? Do que 80 anos, sei lá, 40 anos, 10 anos, eu não lembro quanto que necessariamente demorava para crescer. Mas nem sempre a gente vai ver esses frutos com os nossos olhos, né? Se eu não me engano, a escritura coloca ainda, se nós não desfalecermos, nós vamos ver. Mas se nós, infelizmente, morrermos, nós não vamos ver esses frutos. Agora, aqui, né? Tipo, nesse sentido. Aí isso vai entrar outra questão também, né? Se você acredita que quando a gente morre diretamente a gente é julgado, ou a gente vai para o céu, ou enfim, alguma coisa que seja difícil entender, porque nós cremos num Deus atemporal, num Deus que literalmente entrou nesse tempo através de Jesus, através da forma corpórea de pomba, que antigamente, possivelmente, né, pelo livro de Gênesis, pairava sobre as águas, né? Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e sobre esse Deus que inclusive nos fez imagem e semelhança dele, nós vamos ver que literalmente o que ele demonstrou por nós foi misericórdia, foi piedade. É o que Pedro está pedindo aqui. Amor. E para reforçar, e para dar uma pitadinha de provocação aqui no pessoal, igual dizem meus professores da faculdade de teologia, para fazer aquela provocação, não seja o carcereiro. É isso que eu tenho dito para mim, sabe? Não seja o carcereiro. Não seja o carcereiro. Não seja o carcereiro. Ué, mas quem é esse carcereiro? Lê a parábola sobre o... Óbvio que talvez assim o carcereiro não tenha tanto problema, né? Em si quem manda no carcereiro, mas a gente vai achar riquezas nas parábolas de Jesus. Inclusive nessa do servo malvado. Lembrou? Deus perdoou uma dívida muito grande que não podia ser paga. Nem que escravos e escravos fizessem, né, os filhos, a mulher fossem escravizados, eles nascessem mais filhos, enfim. Ela ia ser paga em, sei lá, em 40 anos. E Deus perdoou essa dívida. E eu quero que você encare essa dívida da parábola como a sua dívida com Deus. Eu sei que nós vamos nos sentir culpados, eu sei que nós vamos talvez nos sentir arrependidos, eu sei que nós vamos nos sentir com o direito de querer pagar isso aí. Mas Ele, na cruz, disse, está consumado. E nós devemos dar uma atenção especial ao que o apóstolo Pedro está falando nessa epístola. Amor, acrescentai à vossa fé diligência, né? Diligentemente, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor. E quando eu olhar para o meu irmão que me deve um pouco menos, aliás, bem menos, né? Eu possa perdoá-lo. Eu possa realmente dizer, tá tudo bem. Eu errei, você errou. E talvez essa seja a situação que está acontecendo na tua vida, né? Não quero dar profetada aqui em ninguém, mas isso acontece com todos nós. Seja com você e com a tua mulher, seja com os filhos, seja com o teu amigo. Talvez você tenha sido carcereiro e colocando eles na prisão. Mas lembre, chegará um dia que se o rei ouvir o que você fez, ele vai jogar você na prisão. E ele vai falar assim, ó, servo malvado. Eu não te perdoei aquela dívida, porque igualmente não perdoaste o teu irmão. Não se compadeceu do teu irmão. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente vai viver uma vida de fé que não é só instituição religiosa, que não é só uma coisinha ou outra, que não é só
cargo dentro de alguma coisa, porque, ai meu Deus, é isso, é aquilo, é não sei o que. Não, a gente vai ser cristão de verdade, a gente vai ter uma vida integral com Jesus Cristo. E aí quando nós tivermos essas coisas, que seja cargos, isso e blá blá blá, aí nós vamos poder realmente servir como pessoas que querem ajudar os outros e não botá-los na prisão. E não enfiar eles no cárcere. Então se você tem sido carcereiro, se você tem jogado teu irmão, tanto eu vou apelar para essa palavra piedade no sentido de nós sermos piedosos com os outros, né? Praticarmos, né, essa piedade, mas também vivermos essa piedade. Porque senão, se a gente não continuar lendo a escritura aqui dizendo o amor, tudo se perde. E a gente corre lá para 1 Coríntios capítulo 13 e lê de novo e não entende. Mas isso, Pedro falou que as pessoas já sabiam e que ele ia exortá-los, admoestá-los novamente, inclusive até depois da morte. E apareceu o fantasma de Pedro lá? Não. Acho que Pedro já estava bem maduro, né, para não acreditar mais em fantasmas, né? Não olhar para fora do barco e dizer assim: "Oh meu Deus, é um fantasma". Mas ele tinha fé para andar sobre as águas. E a escritura não esconde os erros dele. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele confiou no que Jesus disse. E aí em Atos, a gente vê, naquele capítulo 2, se eu não me engano, o acréscimo de 3.000 almas. E depois também a gente vai acabar lendo e ver que foram mais pessoas que se converteram, chegando até, se eu não me engano, 5.000. Mas enfim, não necessariamente na mesma passagem, né? Mas então, quem será você hoje? É isso que eu pergunto. Não quem será você amanhã. Porque o que você é hoje é algo que precisa ser mudado. Então por isso que eu faço esse erro de linguagem e pergunto: o que você será hoje? Nesse sentido, claro, né, da palavra será mais tarde. Será depois. Então mude o que você é agora. Por amor de quem? Por amor a uma religião? Por amor a não sei o quê? Não. Por amor a Jesus Cristo. A uma instituição, a uma placa de igreja, a isso, não sei o quê? Não. Por amor a Jesus Cristo. Por amor a uma doutrina de Calvino, de Armínio? Não. Por amor a Jesus Cristo. Por fazer parte de algum clube, não sei o quê, não sei o quê? Não. Por amor a Jesus Cristo. E aí, se eu tenho amor a Jesus Cristo, né? Se eu sou aquele que o ama, talvez eu devesse prestar um pouquinho mais de atenção nas palavras dele, aonde ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quando ele foi questionado sobre qual que era o maior mandamento, né? Ele citou literalmente, seguidinho assim: amarás o teu Deus de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? A gente pode encontrar isso também descrito, se eu não me engano, em Deuteronômio. E a outra passagem vai estar em Levítico sobre o amor aos irmãos, mas enfim, se eu não me engano, né? Mas ele fala que esse primeiro mandamento é semelhante, aliás, esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui entra o amor, que o apóstolo Pedro está falando também. Então é por isso que a gente tem que acrescentar a nossa fé. Não somos perfeitos. E qual seria então, Senhor, esse mandamento que é semelhante a amar a Deus, amar o próximo? E aí vai entrar muita dificuldade nisso, né? Isso não quer dizer que as pessoas não vão errar na tua vida. Isso não quer dizer que você não vai mais errar. Mas se nós temos essas escrituras, só esse capítulo aqui, só esse capítulo, ele não fala tudo sobre Jesus Cristo, né? Mas ele explica muita coisa sobre sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Então, enquanto você estiver nesse tabernáculo aí, enquanto eu estiver nesse tabernáculo aqui, seja discípulo de Jesus.
E aí provavelmente isso gerará frutos. Isso glorificará a Deus. E aí a gente vai provavelmente participar dessa festa que é no céu quando um pecador se arrepende. Mas faça desse arrependimento algo diário, algo que tenha que lembrar sempre. Quando acordar, já pensa. Não precisa necessariamente, né? Alguns de nós têm adotado um tipo de discipulado, assim, de um devocional, né? Hoje em dia a galera chama de ler a Bíblia de manhã. Não precisa ser isso necessariamente. Pode ser, né? Levanta uns 30 minutos mais cedo, mas lê. Eu tenho alguns amigos fazendo isso também. Uma mulher fazendo isso de vez em quando. E aí... Enfim. Seja discípulo de Jesus. Eu sei que muita coisa vai revoltar. Paciência. Muita coisa vai ser meio complicada de você aguentar. E eu não estou falando de coisas externas, né? Tipo, de outras coisas que acontecem fora da nossa vida, assim, literalmente. Eu dei o exemplo ali da obra, né? Da rua ali e tal, e do carro que acabou estragando parte do carro ali e tal. Mas eu estou dando o exemplo direto de que há pessoas que vão se dizer, inclusive eu talvez, vão se dizer discípulos de Jesus, que vão ferir você, que vão errar com você, mas não seja o carcereiro. Show? Eu não vou dar o nome, mas seria muito legal, né? Eu até não expliquei essa parábola, mas ela encaixou muito bem com a escritura, né? Com esse primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. Mas se eu pudesse, eu ia dar esse nome. Não seja o carcereiro. Eu posso, claro, né? Mas eu vou continuar seguindo aqui a nossa sequência para que as pessoas consigam entender o que o apóstolo Pedro vai falar. E no capítulo 2, o que geralmente está revoltando nós é talvez o que está no capítulo 2, os falsos mestres. E quando a gente conversar sobre esse capítulo 2, isso vai ser muito sério. Isso vai ser muito problemático. Porque a gente pode olhar lá para Ezequiel, né, que nós somos as pessoas que se colocam na brecha pelos outros. Então nós vamos olhar lá para Ezequiel e vamos ver quem que eram esses falsos pastores de Israel, por exemplo. O que eles faziam. E não se engane. Eu não tenho medo. Nós vamos conversar sobre o que os falsos mestres fazem hoje. E se, inclusive, eu vou apontar um falso mestre que vocês vão duvidar que ele é um falso mestre. Talvez. Uns já vão dizer, não, esse aí é falso mestre mesmo. Mas enfim. Mas antes, nós vamos ter que dar atenção para a Escritura. Para esse capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Ok? Amém? Antes dos nossos desejos, das nossas intenções, que às vezes podem vir de um coração meio malignozinho, que a gente ouça, e que a gente leia, e que a gente coloque em prática o que está na Escritura. É difícil, não é fácil não, cara. Eu preciso voltar nisso, porque às vezes as pessoas têm uma concepção, têm uma ideia de que, sei lá, mas é algo que realmente que se tivesse mais presente nos dias de hoje, nós íamos notar conversão não em números, né, e clubes de instituições religiosas, mas de pessoas arrependidas, pessoas que buscam realmente seguir a Jesus Cristo na simplicidade, pessoas que quando talvez apontem para ele e digam assim, você não é nascido de novo, essa pessoa, Deus o sabe. Que assim como nós estávamos estudando Gênesis, que Deus faça justiça entre mim e ti. Mas de mim, a única coisa que você vai receber é perdão. Amém? Então, cara, se vocês puderem fazer um negócio, façam. Lógico, compartilhar o vídeo, mas leiam esse vídeo. Em algum outro, assistam esse vídeo, desculpe. Assistam esse vídeo em algum outro momento. Comentem, falem sobre literalmente o que vocês não estão contentes, não estão conseguindo enxergar em Deus ou alguma coisa nesse sentido. Porque quando a gente se atém para as palavras de Jesus, a gente vê que mesmo que a semente
né, mesmo que o bom semeador lá, ele acabe semeando a palavra de Deus no nosso coração, algumas coisas elas acabam sufocando a gente. Então, necessariamente, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, precisar de algum esclarecimento, eu vou dar, tranquilamente. E se você quiser conversar sobre esse papo aí de religião, alguma coisa assim, nós vamos estar aí para isso também. Não só para esse negócio de religião, né? Eu gosto de conversar da Bíblia, né? Religião é outra coisa. E aí, a gente, quem sabe, agora com o isolamento tá mais difícil, né? A gente senta, toma um café, conversa sobre o Evangelho, mas esteja aberto para ouvir. Assim como você vai ter certeza que se eu sentar na mesa com você, eu vou ouvir o que você tem para falar. Mesmo que você troque cavalos por bois, ou os bois pelos cavalos. Não se preocupe. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra em você é fiel para cumprir. Amém? Então um abraço, compartilhe essa mensagem. Se é para discordar, discorde. Amém. Comenta aí, meu amigo. E a gente vai indo à frente. Um abraço.